CBN e a tecnologia, com Gilberto Sodré. Hoje vamos desvendar alguns segredinhos do WhatsApp com a ajuda do nosso comentarista Gilberto Sodré. Olá, Sodré. Isso aí, Gilberto Fernanda. hoje vai nos dar, olha só, uso e funções secretas. Algumas funções, assim, muitas pessoas usam o WhatsApp diariamente, mandando mensagens, textos, fotos e vídeos também. E aí o WhatsApp tem algumas funções que talvez algumas pessoas não conheçam, né? Funções que são o que podem ajudar no dia a dia dessa situação. Vamos lá. Primeira dica interessante é que você pode, além daquele texto normal que você escreve no WhatsApp, você pode mudar a letra, o tipo de impressão da letra. Então você pode, por exemplo, colocar uma palavra em sublinhado. Como é que você faz isso? Coloca um tio antes e depois da palavra, aquela palavra vai ficar sublinhada, ou uma frase toda vai ficar sublinhada. Você pode botar em negrito, por exemplo, alguma coisa no texto, é só colocar um asterisco antes e depois do trecho que você quer que fique em negrito. Ou itálico, por exemplo, coloca aquele underscore, né, aquela barra baixa que tem, né, diferente. Então, ou seja, vários tipos de fontes que você pode mudar no caso do WhatsApp. Você pode trocar o papel de parede, aquela parte do fundo do chat, né? Você entra lá na parte de configuração, você entra na conversa, você pode inclusive fazer isso por conversa, exatamente. Você pode entrar na conversa, clica naqueles 3 pontinhos do lado direito superior, clica em papel de parede e seleciona uma imagem para aquilo, né? Naquela situação. Você pode, por exemplo, saber será que alguém te bloqueou, né? Então essa é uma dúvida também bastante comum das pessoas, né? Ou seja, será que alguém me bloqueou no WhatsApp? E o que eu devo fazer, né? Nesse caso aí, nessa situação, assim, é difícil ter certeza 100% de que a pessoa te bloqueou ou não, mas tem alguns indícios. Por exemplo, aquela informação da última conexão da pessoa nunca muda, fica 3, 4 dias e como se a última conexão da pessoa fosse há 4 dias atrás, 5 dias atrás, né, por exemplo, né? Você manda uma mensagem para a pessoa, em vez de aparecer aqueles 2 ticks em cinza, aparece um só, o segundo tique não aparece, como se a mensagem não tivesse sido entregue, né? A foto e o status da pessoa, principalmente a foto, fica cinza, você não vê mais a foto da pessoa, né? E a pessoa muitas vezes some dos grupos que vocês tinham em comum. Então são alguns indícios de que a pessoa te bloqueou, né? Nesse caso aqui, né? Uma coisa legal... Ou some a foto também, não é, Gilberto? Exatamente, fica fixo, né, a última conexão, e a foto some, fica cinza, né? Então quer dizer que a pessoa te bloqueou nesse caso, né? Uma coisa legal, que inclusive pode ser uma dica útil para os pais que acompanham os seus filhos indo, voltando de algum local, é compartilhamento da localização continuamente para alguém. Então você pode compartilhar a sua localização de forma contínua com a outra pessoa, né? Basicamente você manda como se fosse mandar a sua localização, tem aquela opção lá, né, de você anexar a sua localização, só que em vez de você compartilhar a localização atual, você seleciona o tempo que aquele compartilhamento vai ficar ativo. Então o filho, por exemplo, pode fazer isso no seu celular, compartilhando com o pai, né, ou com a mãe, né, dentro de uma conversa privada entre os dois, e diz que vai compartilhar aquela localização durante 1 hora, durante 2 horas. Então, o responsável por aquela criança ou adolescente vai continuar recebendo a localização em tempo real, continuamente, ao longo daquele período. Então, pode ser uma coisa que ajude também a um pai ou mãe a fazer essa acompanhamento, né, para isso. Outra dica também, que algumas pessoas talvez não saibam, imagina que pessoas que você conversa muito, né, ou grupos que você conversa bastante, você pode criar e fixar esses chats no topo da lista, né? Porque normalmente se você não faz esse tipo de situação, quem vai para o topo da lista das conversas é quem te mandou a mensagem por último. Então, ou um chat pessoal ou um grupo que chegou uma mensagem nova, ele vai para o topo da lista. Mas você quer que que são no máximo 3 chats, fiquem fixos naquela parte central de cima, né, da parte do topo da lista de contatos ou de conversas, você pode fazer isso, né? Você pode clicar e segurar lá aquela conversa, depois em cima tem como se fosse um símbolo de um pin, né, de um alfinete em cima. E aí você vai fixar aqueles chats que para você são mais importantes no topo da lista. Mesmo que não tenha mensagem nova, sempre vão ficar lá em cima. Então, se você quer, às vezes, falar
uma coisa rápida para alguém, né, alguma questão, é bem interessante, né, nessa situação, para isso, né. Você pode, por exemplo, fazer também, impedir que a pessoa veja a sua mensagem, né? Então, por exemplo, a pessoa mandou uma mensagem para você, na verdade você não quer que ela veja que você leu a mensagem dela. Então você tem algumas alternativas. Você pode, por exemplo, colocar em modo avião, né, o seu aparelho, né? Você pode habilitar o alerta, né, que chegou a mensagem nova, e aí quando a mensagem chega, aparece o alerta para você que a mensagem chegou e o começo da mensagem aparece. Então você vê a mensagem sem exatamente precisar ir lá no chat e abrir aquela mensagem, e aí a pessoa fica sabendo que você leu. Então essa é uma outra dica também interessante. Muitas pessoas conversam ou gostariam de fazer essa situação, né, de ler uma mensagem sem saber que a pessoa que mandou, você leu, sem que a pessoa que mandou saiba que você leu a mensagem exatamente, né, para isso. Tem aquela função também, Gilberto, lá no configurações do WhatsApp, que você pode desabilitar a marquinha azul. Isso. Só que você não consegue evitar que a pessoa saiba que você leu, porque ele acusa o lida, não é isso? Não, na verdade, se você desmarcar aquilo, nem você sabe que a pessoa leu a sua mensagem, nem ela sabe que você leu. Então, aí, na verdade, quando você desativa aquilo, ninguém sabe nada. Nem você sabe as mensagens que você mandou, quem foi que leu, e nem as pessoas que mandaram para você sabem que você leu também, né? Essa dica que eu comentei de botar em modo avião, você continua vendo as mensagens que você mandou, quem foi que leu, mas quem mandar a mensagem para você, se você coloca em modo avião, né, e vai lá e olha, não aparece para a pessoa que mandou que você leu a mensagem, por exemplo, né? Então, ou seja, Entendi. Aquela pessoa que você desmarca já fica, assim, ninguém lê, ninguém sabe quem mandou e para quem, né, ou quem leu a mensagem de quem, nesse caso aqui. Uma notícia legal, uma dica legal também, Fernando, é que você pode, né, criar um atalho de uma conversa que você usa bastante, né, na tela principal do celular, sem você precisar abrir o WhatsApp. Então, imagina que um chat que você conversa bastante com a pessoa e você quer colocar essa conversa na tela principal do celular para você não precisar entrar no WhatsApp e depois entrar nessa conversa. Você clica nesse atalho, ele já vai direto para a conversa, por exemplo, né? É bem interessante. Você entra na conversa, que você quer que é uma conversa importante para você, clica nos 3 pontinhos que estão lá no canto superior direito, vai em mais e adicionar atalho. Pronto. Na tela principal do celular vai ter um ícone e quando você clica, você vai direto para a conversa. Você não precisa entrar no WhatsApp para depois entrar na conversa. Então agiliza um pouco essa questão, não é para isso. Uma outra coisa que muitas pessoas usam, né? Aí não sei se quem já usou essa função, imagina que você vai encaminhar uma foto para alguém. Então eu tenho uma foto, anexei uma foto numa conversa. Mas você pode, antes de exatamente enviar a foto para a pessoa, você pode marcar a foto, desenhar na foto, por exemplo. Então, ou seja, quando você seleciona a foto e o WhatsApp te abre uma chance para você, por exemplo, botar uma legenda na foto, tem uma opção do ícone de pincel no topo da tela. Tem um íconezinho do pincel no topo da tela. E aí você pode desenhar, riscar, né, chamar atenção, botar uma setinha, chamar atenção de alguma parte da foto e manda essa foto para a pessoa. Então você pode desenhar na foto antes de mandar a foto ou no vídeo também para outra pessoa também. É uma função interessante também, que acho que vai ajudar algumas pessoas nisso, né? Uhum. E por último, Fernando, aqui, uma coisa legal imagina que você tem uma conversa de uma pessoa, entre você e uma pessoa, e você quer guardar essa conversa posteriormente. Então você pode enviar esse histórico de mensagens, né, para um e-mail. Como é que você faz? Você abre a conversa, clica de novo nos 3 pontinhos à direita superior lá, e seleciona a opção mais, e depois seleciona enviar conversa por e-mail. Inclusive você pode incluir nesse e-mail as fotos e vídeos, e clique em enviar. Ele vai enviar para o seu e-mail, né, o histórico de toda aquela conversa, inclusive as fotos e vídeos que estão anexados naquela conversa lá, né? E aí você guarda esse e-mail como, por exemplo, um registro, né, daquilo que você conversou com outra pessoa, né? Então, algumas dicas aí interessantes, que acho que algumas pessoas talvez não conheciam ainda, que podem ajudar aí no uso do WhatsApp para isso. Tenho perguntas aqui dos nossos ouvintes. Vamos lá.
Vamos lá. O Giovanni pergunta se o Motorola G8 permite a criação de 2 perfis de WhatsApp. Ele tem, eu não me lembro se ele tem dois chips. Se tem 2 chips, dá para fazer. Ele vai ter que instalar o WhatsApp no chip 1, depois ele tem que instalar um aplicativo chamado Parallel Space e instalar o WhatsApp dentro do Parallel Space associando o chip 2. E aí ele consegue instalar 2 WhatsApps no mesmo aparelho. O Rodrigo, ele pede para a gente retomar a função localização. Onde que ele deve acessar exatamente? Quando você está numa conversa com uma pessoa, né, você pode compartilhar a sua localização. Você clica lá naquele Clips, né, e aí tem uma das opções, aquela opção de foto, documento, contato, e tem localização. Você vai clicar para compartilhar a sua localização. Só que ao compartilhar a sua localização, você pode dar um tempo. De quanto tempo vai durar aquele compartilhamento, aquela localização. Porque se você não fala nada, ele vai compartilhar a sua localização naquele momento, naquele instante, e pronto, acabou, né? Se você definir um tempo para isso, ele vai ficar compartilhando constantemente sua localização ao longo daquele período que você definiu de tempo para isso. Uhum. Bom, vamos lá. Tem um outro aqui do Ferreira. Vamos lá. Gilberto, há possibilidade de eu enviar para mais de 5 pessoas uma mesma mensagem no WhatsApp? Infelizmente, não. Ou seja, você tem... A não ser que você... Bem, vamos lá. Primeiro, o WhatsApp ele bloqueou, né, para você enviar no máximo para 5 pessoas por uma questão de fake news, para evitar a propagação de fake news. Não é para isso. E em casos especiais, inclusive em mensagens que foram compartilhadas muitas vezes, e o WhatsApp sabe disso, ele bloqueia para que você consiga enviar apenas para uma pessoa, né, nessa situação, né? Para você mandar para mais de 5 pessoas, você, na verdade, tem que fazer um grupo de transmissão. Então, você tem que cadastrar as pessoas num grupo de transmissão e aí fazer o envio dessa mensagem ou dessa foto, né, para o seu grupo de transmissão. Só que aí as pessoas do grupo de transmissão tem que ter você como contato, senão não vai funcionar também essa situação. Ok, tenho mais aqui. Vamos lá. Tem um ouvinte me perguntando, o Neto, se ele pode usar álcool em gel na tela da TV. O ideal é ele usar soluções de limpeza de tela. Esse é o garantido. Porque em alguns fabricantes não recomendam. Alguns falam que não tem problema, outros falam que tem problema. Então, ou seja, o ideal para ele não ter dor de cabeça em relação a isso é fazer a limpeza com um líquido apropriado para limpeza de telas LCDs. Então, qualquer loja normalmente de acessórios de informática, ele vai conseguir ter comprar esse tipo de líquido, e aí é muito mais seguro, não tem problema nenhum, não vai ter dúvida nenhuma em relação a isso. Seu José me diz que o telefone dele, um telefone que ele não usa, não tem chip. Mesmo assim, o WhatsApp funciona. Como é possível? Então, em algum momento no passado, alguém instalou, né, o WhatsApp naquele aparelho, existia um chip naquele aparelho, nessa situação, e aí ele recebeu o SMS e foi autenticado o WhatsApp assim. Depois alguém tirou o chip, ele vai continuar funcionando via Wi-Fi, por exemplo, né? Isso é, inclusive, uma pergunta interessante, Fernanda, porque muitas pessoas fazem isso, né? Compram um chip de pré-pago, colocam no celular, habilita o WhatsApp ali e continua a usar. E não alimenta mais aquele chip de pré-pago. O que acontece é que as operadoras, quando você fica 2 meses ou 3 meses sem alimentar mais, né, colocar crédito naquele chip, ele desabilita aquele chip. E aí pega aquele número e dá para uma outra pessoa. Né? As operadoras, elas reaproveitam muitas vezes os números. E aí essa pessoa que ganhou esse número que era seu, vai habilitar o WhatsApp no celular dela e você vai perder o acesso ao seu celular, ao seu WhatsApp. Porque agora o WhatsApp ficou no telefone da outra pessoa. E não foi a clonagem, na verdade é a operadora que entregou o número para um outro usuário, né? Entendeu? Entendido. E aí você pode perder. Então, o que deve ter acontecido no caso do nosso ouvinte é exatamente isso. Alguém instalou o chip naquele celular, habilitou o celular naquela situação, com aquele chip lá, e depois tirou o chip e ele continuou funcionando o WhatsApp no Wi-Fi, por exemplo, para isso. Fernando, só complementando aquela pergunta do nosso ouvinte, perguntou sobre o Moto G8,
eu fiz uma rápida pesquisa aqui, ele tem dois slots, sim. Então ele vai conseguir instalar o WhatsApp, 2 WhatsApps no mesmo aparelho, só que ele tem que fazer aquilo que eu comentei, instalar o WhatsApp no primeiro chip e habilitar, depois instala o aplicativo Parallel Space e instala de novo o WhatsApp dentro do Parallel Space agora, habilitando o segundo chip. E ele vai ter 2 WhatsApps no mesmo aparelho, sem problema. Funciona sem problema nenhum. Excelente. O Marcelo está pedindo para a gente comentar nos próximos capítulos, nossa, aqui na semana que vem, qual a sua opinião sobre o projeto das fake news sim. no meio digital. Tá bom, podemos comentar quarta-feira que vem, já é uma boa dica. Obrigado pela sugestão. Isso aí. Vamos para os nossos destaques? Vamos lá. Bom, o primeiro destaque que me chamou a atenção essa semana foi que muitas pessoas até mandam perguntas pra gente aí, né, Fernando, que eu apaguei uma foto no meu celular, eu queria recuperar, e muitas vezes não consegue recuperar a foto. Pois esse problema vai terminar a partir do Android da versão 11, que está para chegar agora esse ano. O Android 11 vai implementar, e a Google já anunciou isso, vai implementar como se fosse uma lixeira, que existe lá no Windows, né, que a gente apaga um arquivo, ele vai para a lixeira antes de ser apagado definitivamente. Então, no Android 11, a gente vai ter uma lixeira de arquivos também. Então, toda vez que você apagar um arquivo, seja ele um documento, uma foto, um vídeo, o arquivo não vai ser removido imediatamente. Ele vai para uma área separada, né, dentro da memória do celular, tipo uma lixeira, e aí, caso você se arrependa, você pode voltar lá e recuperar esse arquivo que você apagou inadvertidamente, por exemplo. Então, uma notícia legal. Ótimo. Acho que vai melhorar bastante aí a usabilidade da ferramenta. Outra notícia que me chamou a atenção essa semana foi que a NASA, ela fez um hackathon, tipo uma competição, né, internacional com soluções sobre o Covid-19, né? E quem venceu, né, essa competição foram 2 brasileiros que venceram esse hackathon da NASA, essa competição da NASA, criando um aplicativo, né, parecido com o Google Maps, mas que identifica as zonas de risco de contaminação, né? Bem legal, é como se fosse um jogo, né, na verdade, que tem essa função. Eles propuseram essa solução, implementaram essa solução e ganharam, então, o hackathon lá da NASA. 2 brasileiros fazendo sucesso lá nos Estados Unidos. Muito legal. Excelente. Gilberto, excelente final de semana para você e até quarta que vem. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes. Obrigado pela participação. Quarta-feira a gente comenta do projeto Fake News, né, que acho que é um tema legal. E lembra aí de todo mundo, quem não quer assistir novamente ou ouvir novamente o comentário, está lá nos perfis de podcast, nos principais perfis de podcast. Um grande abraço, Fernanda. Para você também, Gilberto. Até quarta que vem.